Muito bem, nós estamos no nosso Oriente hoje falando sobre o perdão. Eu estou aqui já com as participações. Quero já mandar um abraço e agradecer a participação de Zé Lopes. Zé Lopes São José dos Campos. Ei, Zé Lopes, toda quarta-feira ele participa. Que beleza, bem-vindo, viu? E você também que ligou, muito bem-vindo. O telefone é 3871-9620. 3871-9620, o prefixo é 19. Nosso e-mail orientes@rs21.com.br. Padre, o senhor estava falando no intervalo uma coisa interessante. Traz para o povo também essa riqueza. Então, que o perdão, ele deve nos acompanhar a vida toda. Por isso que Jesus, né, quando Pedro foi perguntar para Jesus, né, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Jesus vai responder, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. E quando nós nascemos, né, pelo menos nós que somos cristãos católicos, né, logo que nós nascemos, nós já somos batizados. E no batismo, todos nós sabemos que nós, pelas águas do batismo, nós somos lavados, purificados da mancha do pecado original, da mancha, né, do pecado que nós herdamos dos nossos antigos pais, Adão e Eva, e que nós recebemos, né, quando nós nascemos. E no batismo nós somos lavados, nós somos purificados, nós somos redimidos desse pecado original. E depois, ao longo de toda a nossa vida, né, quando a gente vai amadurecendo a fé e tudo mais, o sacramento da reconciliação, que nos acompanha ao longo de toda a vida, e quando nós morremos, não é? Nós vamos estar diante do primeiro julgamento. Então, a doutrina da igreja nos ensina, nós passamos, logo quando nós morremos, nós passamos pelo primeiro julgamento. Esse julgamento somos nós que vamos fazer, é a nossa consciência, é o julgamento pessoal, onde na hora da morte, né, logo depois que eu morri, vai passar um filme da minha vida todinha. E sou eu que vou julgar. Em 3D, padre? Em 3D, perfeito. E é a minha consciência que vai julgar, não é? E depois o segundo julgamento, que é o julgamento, né, da humanidade, que quando, com a parousia, quando Jesus muito oportuno o senhor colocar, voltar. Porque a gente viu aquela situação assim, perdoei, ai que bom, estou livre. Não preciso mais perdoar. Enquanto estiver vivo, vai ter que voltar. É um exercício, né? É um exercício. Teremos outras situações sempre acontecendo em nossa vida, graças a Deus, né? Não somos água parada. Nós estamos numa correnteza, a vida está em movimento, a nossa e a das pessoas ao nosso redor. Uma pessoa que não quis se identificar, ela diz assim, olha, eu agi fora de hora. Não disse nada de errado, mas usei um tom agressivo com uma pessoa. E fui pedir desculpas depois, porém a pessoa não aceitou o pedido e falou que era para eu retirar o que eu disse. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, a pessoa diz. É de Jacareí. Diga lá, Evandro. Olha, isso serve como uma grande oportunidade na sua vida para você repensar como você tem falado as coisas com as pessoas. Costumo dizer uma coisa que eu aprendi, que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele colocou as coisas no lugar que é para a gente também olhar. O nosso instinto, tem gente que diz assim, não, comigo é assim, pau é pau, pedra é pedra. Tá, muito bem. Ou tem outras pessoas que dizem, eu não controlo o meu instinto. Tá. O nosso estômago está onde? Está aqui embaixo. Nosso coração está onde? Mais acima. O nosso sentimento é superior. Mas a nossa mente é superior a todas as outras instâncias. Você que diz que não controla a forma que fala e tal, pense bem. Você olhando para o seu corpo, você vai ver que o seu instinto animal está aqui, o estômago está aqui, a fome, né? Aquela coisa mais da ancestralidade e tal. O sentimento, ele é superior. Você, quando vai se dirigir a alguém, você tem que perscrutar, tem que olhar o sentimento que você tem por aquele irmão, por aquela pessoa, mas, sobretudo, analisar e pensar, porque o cérebro está numa instância superior. Quando o coração para, não significa que a pessoa morreu, significa que ela teve uma parada cardíaca. Quando o cérebro para de funcionar, ela morreu verdadeiramente. Isso deve ter algum significado prático no nosso dia a dia, inclusive para as questões do perdão, ou para as questões que nós devemos ter, a forma que a gente deve se conduzir. Se você procurou a pessoa, às vezes, no momento errado,
ela de repente estava ainda muito magoada, ofendida. Retirar o que você disse é impossível. A seta lançada e a palavra dita, é impossível voltar. Porém, é possível você buscar um conserto. É possível, através da humildade e de uma análise, pessoal, você também repensar se você está afim realmente de ter uma atitude de humildade. E aí a gente tem que entender, humildade não é humilhação. Tem 3 situações, tem 3 posturas que um ser humano pode ter. E por incrível que pareça, distantes, que possam parecer, elas são muito parecidas. Uma é a humilhação, a outra é a humildade e a outra é a arrogância. Como é que funciona? A humilhação, a pessoa fica de cabeça baixa e falando só de si e olha só para o umbigo dela. Ela fala, a vida não deu certo, nada dá certo, as pessoas fazem comigo o que querem. Ela só fala de si mesmo, olhando para baixo e não vai para frente. O outro extremo é a arrogância, a soberba. A pessoa não olha para lado nenhum, ela olha para Deus achando que é um espelho, ela se vê, né? Olha para as pessoas de cima para baixo. Exato. E o interessante é que ela está olhando lá para Deus, tal, elas acham que é um espelho. Ou melhor, né? Ou melhor. Então ele é parecido comigo. Eu sou o cara, ele é parecido comigo. Então a pessoa, nesses 2 estágios, a pessoa ela não vê nada. O humilde, ele olha para todos os lados. Como é que isso repercute no nosso dia a dia? Isso aí eu já aprendi e uso às vezes em alguns momentos, e você está confirmando. Eu gosto do programa aqui, gente, quando vem os profissionais e acabam confirmando as nossas convicções. Quer dizer, o humilde é aquele que assume, que enfrenta o real. Ele olha para todos os lados. Quer ver uma coisa? O humilhado, por exemplo, uma moça que tem essa postura. Então, o rapaz chega para a moça e diz assim, nossa, mas como você é bonita. Ela fala, imagina, o que é isso? Então, pera lá, você é o quê? Um tribufu? Pelo amor de Deus. A arrogante é aquela que olha tanto, né? O rapaz chega e fala, nossa, mas como você é bonita. Ele diz assim, bom, mas não sou pro teu bico, né? A humilde é aquela que reconhece o que ela é. Ela fala, puxa, obrigada. Exatamente, Né? Ela reconhece. Ah, como você é inteligente. Muito obrigado. Evandro, então, é por isso que eu gosto da providência de Deus nessas horas aqui. Quando a gente está num programa cristão é diferente. Porque o padre acabou de falar do tribunal. E, de certa forma, a gente pode se colocar num tribunal continuamente na vida, tomando para nós o nosso próprio inquérito e verificando, bom, qual é a saída que eu escolho, qual é a conclusão do meu inquérito que eu quero para mim. Aconteceu uma coisa interessante, só para dar ideia, falando, eu me lembrei, semana passada, quando eu fui para Campinas, e vindo no ônibus, me chamou a atenção o motorista. Porque ele vinha numa alegria, correndo feito um louco desesperado, freando feito um louco desesperado, aquele coisa de motorista de ônibus, sabe? Uau, uau, e alegre. E o cara na frente decide, falou, ô amor, decide aí e tal, e assim, sabe? E com som, e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, que cara interessante, né? E entrou uma senhorinha num ponto, e puxou o assunto com ele, outra simpática. E os dois já se conhecem, ela pega sempre o ônibus. No final ela falou assim, estou gostando de ver hoje você está bem, aquele dia você não estava bem. Aí ele falou, ele esteve no tribunal. Olha. Ele falou, não, eu decidi que eu vou levar tudo isso aqui numa boa. Chega, eu não quero mais estresse para a minha vida. Isso aqui para mim é o meu trabalho e acabou. Eu decidi ser feliz. E realmente, antes dela entrar, ele estava lidando com a freada do outro de uma maneira diferente que ele decidiu. Eu falei, olha que... Inteligente. Ele fez um julgamento, ele sentou no tribunal e falou, bom, como é que eu vou enfrentar essa situação? As pessoas, elas se tornam réus delas mesmas. Né? Acho que esse é o grande problema, né? Quer dizer, elas se tornam refém das situações que talvez ela mesma Esse criou. motorista zerou, como se fosse uma confissão, né? Zerou a situação. Chega. Ele vou tomou a começar do decisão. zero. Tem um ditado britânico que diz assim, no mundo, nenhum de nós é vítima, somos todos voluntários, nem que seja da nossa própria desgraça. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tive oportunidade disso, eu não tive oportunidade daquilo, eu nasci num lar assim, eu nasci num lar assado. As pessoas, elas têm, às vezes, uma tendência a se vitimizar, né? Quando, na verdade, elas são voluntárias.
a gente olha as fileiras e aí tem uma fileira assim, bem-sucedido, uma vida boa através do bom trabalho, da verdade. Como não tem muita gente, a gente fala assim, ah, não deve ser uma fila muito boa, não. Aí tem uma outra fila imensa, assim, uma vida desgraçada, e coloca a culpa nos outros. Aí a pessoa vai ali naquela fila. Então, é importante as pessoas entenderem... Ter uma consciência própria. Exato, que elas não são vítimas, elas escrevem a própria história, mesmo frente a coisas que elas não controlam. Concluindo, a pessoa aqui que falou de forma errada na hora errada, então ela se sente no seu próprio tribunal, Desde que usa a oportunidade, sim, desde que encare também a verdade. Isso, de forma simples. E que mais que você Desde conclui? que ela... A questão do próprio tribunal, ela assim, a gente tem que... Pode ser uma coisa perigosa, porque Sim, a pessoa, sim. ela não A pode palavra querer... tribunal não é boa, né? Exato, ela tem que realmente fazer essa leitura, essa autoavaliação, e é importantíssimo a pessoa fazer a autoavaliação, desde Porque você que não começou seja falando, só para voltar, com sentimentalismo. só para a gente fechar, senão fica em aberto a resposta dela. Você começou falando dela aproveitar a oportunidade para ela rever a maneira com que ela fala as coisas. Com que ela fala, porque isso é uma oportunidade de ouro. Então, procure essa tribunal pessoa... não, uma oportunidade. Uma né? oportunidade. Procure essa outra pessoa. E outra coisa, se ela não quiser te ver mais na vida, libere você o perdão e também perdoe-se, porque você está se movendo para... Seja humilde consigo mesma. Entenda que, às vezes, a gente erra, e o erro é bom. A gente só aprendeu a andar porque a gente caiu bastante antes. Então, veja a verdade, eu errei. Veja a verdade. E também é importante dizer assim, né, que isso é uma situação que acontece muito no confessionário também. Padre, eu fiz tal coisa, reconheci o erro, fui pedir o perdão. E a pessoa não quis nem me ouvir, me agrediu, ou não me deu o perdão. Então, qual que é a orientação? Você fez a sua parte, fica em paz. Entendeu? A sua parte você fez, sua parte como cristã, como filho de Deus, você fez. Você foi, você pediu perdão, ela não quis aceitar. Isso é um problema dela, que ela vai se acertar com Agora, Deus padre, depois. é interessante isso, né? Porque pela ótica cristã a gente fica muito claro para a gente, eu estou azedo e eu passo o azedume para o outro. E agora, antes era só eu o azedo, agora somos dois azedos. E quando eu estou bem, eu quero que o outro não esteja mais azedo, mas o outro já está passando para outros. Que loucura. Eu digo assim que nós somos que nem... Eu vejo assim que hoje parece-me que nós somos como que nós fôssemos porcos e espinhos, entendeu? Um não pode encostar no outro que espinha. E o contrário também, né? O amor gera amor, né? Sim. Tinha um poeta de rua no Rio, o Gentileza, que ele escreveu durante muitos anos e ficou famoso, hoje é famoso, hoje já tem até marca disso, né? Gentileza gera gentileza, né? E dando o que se recebe. É princípio cristão, o amor também. Há mais alegria em dar do que receber. Aí eu vou aproveitar então, porque a Maria do Socorro está fazendo uma pergunta, eu vou jogar para o senhor, padre. Ela diz, como perdoar uma traição quando você vê a pessoa com a outra? Difícil, né? Minha irmã, é só pela graça divina de Deus. Humanamente falando, você vai perder a confiança, você vai ficar remoendo, você não vai ver mais o teu marido com os mesmos olhos que você via. A decepção é total, Mas quando você busca a graça de Deus, porque assim, nós temos uma força dentro de nós que ela tem limite, nós somos limitados. A nossa força humana, psicológica e tal, ela consegue ir até um certo limite, mas passou desse limite, nós precisamos de uma força maior do que a nossa, que nós chamamos de uma força sobrenatural, além do natural. E essa força sobrenatural é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Então, é somente o Espírito Santo, a graça de Deus, que vai poder conceder essa graça para você perdoar, esquecer e voltar a ter uma vida normal com o seu marido. Porém, a gente pode voltar naquele assunto dos primeiros blocos, quando a gente disse, ficou claro a fragilidade dele. Sim. Ele mostrou
deixou claro como vai ser daqui para frente a nossa relação, consciente ou não, querendo corrigir depois ou não, está claro uma fraqueza, uma inclinação, uma tendência, uma dificuldade dele, beleza. E aí eu vou entrar então numa conclusão, porque ele acabou de falar dessa questão da verdade. Essa é a verdade. Sim. E a gente acabou de falar de eu ir pedir perdão e a pessoa não quis receber perdão, mas a minha parte eu fiz. Essa é a verdade. Essa esposa fez a parte dela. Fez a parte dela. Sim. Ela fez a parte dela. Eu posso concluir, porque isso parece um pouco arrogante da nossa parte, muito desumano. Mas, na verdade, quem escolheu ficar com a parte podre, que fique. Eu gostaria... É mais ou menos assim, padre? Eu posso dizer que não tem culpa nisso? Porque às vezes, algumas mulheres, quando vêm, você já entra já, Ivan, eu falo, olha, minha querida, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem vai ficar com a parte podre, desculpa, não é você. Né? Então, fique tranquila. Ah, poxa, como é que eu vou ficar... Não é que você vai ficar serena como se nada tivesse acontecido, mas a pessoa fez a parte dela e o outro escolheu. Porque assim, a pessoa caiu. Poxa vida, é seu marido, vai lá, ajuda ele a se levantar. Né? Mas Estenda quem está a mão. esfolado e arranhado é ele. É ele, com certeza. Quer dizer, quem vai sofrer mais é ele. Ele vai sofrer. Né? Agora, a não ser que ele seja uma pessoa assim, sem índole alguma, uma pessoa, né, que não tem escrúpulo. Até assim vai sofrer, padre. Mas Não. me parece... Porque com o tempo, Vai cair na ficha. o joio vai crescer muito e vai sufocar. Vamos Mas lá. me parece que no caso da Dona Maria do Socorro, é ela que está pedindo socorro, porque ela me parece que ela está esfolada. Uma coisa que eu gostaria de dizer para você. Se foi ele que errou, não se preocupe. É lógico que é uma dor muito grande e uma traição nunca é simples. Porque envolve muitas coisas, principalmente a coisa mais cara que o ser humano tem. O sentimento que ele depositou naquela instituição, no casamento e tal. Maria do Socorro, você nasceu sozinha, você vai morrer sozinha e o seu julgamento perante Deus é de forma individual. Você não depende de ninguém a não ser de Deus para cuidar da sua vida. O seu marido e o casamento é uma instituição criada por Deus, é algo sagrado, não é algo banal. Mas o seu marido tomou uma determinada atitude que lhe trouxe tamanha dor. Antes de acertar com qualquer outra pessoa no mundo, acerte a sua vida, você com você mesma, os seus pensamentos, veja como que a Maria do Socorro funciona. Nessa hora é justo separar o joio, vamos falar assim, o joio do trigo. Sim. Bom, eu fiz tudo que eu podia e ele fez tudo que não devia. Vamos separar as coisas. Ele que está caindo e ele que está esfolado. Eu estou fazendo a minha parte, vou me acertar. Eu casei com o homem bom, não com o homem mau. Não com aquele que estava me traindo. E isso acontece, infelizmente acontece. Porque as pessoas podem ficar muito presas, sabe, Evandro? Mas e daí? O que acontece? Agora? O que eu faço agora? Mas a alma precisa desse cuidado. Eu preciso cuidar de mim. E eu preciso estar bem. Eu preciso me decidir. E ela tem que entender que ela não é... não necessariamente ela é a causadora disso. Então, e nem a vítima. E nem a vítima. É um fato que aconteceu na sua vida. A forma com que você vai lidar com esse fato vai determinar se você vai ter sucesso ou não na vida. E aí é a sua grande decisão. Geralmente, nós temos queremos um sentimento de vingança sobre o outro. E a gente quer assim, eu quero que o outro se dê mal. Mas pera lá. Quando você cuida de você, quando você cuida da sua essência, quando você busca algo maior, que é aquela coisa, eu vou olhar para mim, porque, Maria do Socorro, eu acredito que numa análise rápida, você fala assim, bom, eu perdi. Tem outras Marias aqui, viu? Então vamos ver as outras Marias. Perfeito, só para concluir, quem perdeu, às vezes a gente fala assim, mas quem ganhou, quem perdeu? Não é questão quem ganhou, quem perdeu. Você tinha coisas boas para dar. Nem todo mundo está preparado para receber. Então, você tinha amor, carinho, respeito, confiança para dar. Não necessariamente a pessoa quer receber. Quando ela não quer receber, é impossível dar. Mas, de uma forma, só para concluir, não se sinta culpada, analise o que você quer desse relacionamento e, sobretudo, cuide
você de você mesma. Porque a gente até gostaria que o outro se desse bem, mas depende do outro também, se Ele precisa quer querer. ou não, precisa querer. Bom, a gente tem um VT. E esse assunto aqui a gente podia ir ficando na madrugada, né? Bater Dá pano pra manga. Nós temos um VT que fala justamente sobre a mágoa e o rancor. Vamos a ele. A mágoa, o rancor, traz sentimentos negativos e que a pessoa pode guardar dentro de si. E a hora que eu tenho sentimento, eu tenho raiva, eu posso liberar os fatores estressantes que fazem com que o coração bata mais rápido e isso possa desencadear algum malefício para o funcionamento dele. Isso pode ser, inclusive, o gatilho que pode desencadear todo um evento maior, como uma crise de angina, uma crise de pressão alta, um infarto agudo do miocárdio. Segundo um estudo realizado na Universidade de Harvard, a mágoa ou rancor prolongado pode aumentar em 2 vezes os riscos de sofrer problemas cardíacos. Ficar remoendo o problema traz à tona sentimentos ruins e o corpo reage a isso, liberando substâncias nocivas associadas ao estresse. Portanto, para manter a saúde e principalmente a paz do coração, não existe melhor remédio do que o perdão. A gente precisa trabalhar as emoções para que a gente não guarde emoções ruins dentro. Quando você perdoa, você está se livrando de uma coisa que está te angustiando, que vai deixar de me afligir e vai deixar de estar comigo, porque eu encerrei esse conflito, parti para outra. Muito bem, está aí o que o doutor Evandro já falava no início, né? O Evandro comentava justamente da parte nociva, quer dizer, existe também uma parte não só emocional, mas até uma parte física também, né? O coração vai ficando abalado. Não só o coração, várias estruturas, né, sofrem. Por exemplo, a musculatura, né, o nervo ciático, várias coisas sofrem com o peso. Por exemplo, é natural, às vezes, as pessoas estarem muito tensas com o peso da mágoa, da raiva, do rancor, do ódio, né? Então, assim, raiva, o padre me corrija se eu estiver errado, não é errado sentir raiva, mas a ira já é uma raiva cultivada, né? E isso gera um prejuízo, né? Sem dúvida. E o ódio, às vezes a pessoa, que é daí uma raiva que a pessoa vai semeando pro resto da vida, às vezes a pessoa leva para o resto dos dias dela. E vai ficando cada vez mais difícil dela suportar, lidar e até voltar atrás, né? E até, falando essa questão de coração, né, me lembrei agora, a palavra misericórdia, né? Quer dizer, em mesmo. latim, né? Miseri, né? Misérias, cordis, coração. Misérias do coração, é você reconhecer as misérias do coração, né? A misericórdia de Deus e a nossa misericórdia humana também, quando o ato de perdoar é o ato de você ter misericórdia da pessoa, né? Quer dizer, de você reconhecer as misérias do coração daquela pessoa, e são misérias que todos nós temos. Quem que não tem misérias? Bom, esse é o nosso Oriente. Eu prometo que o próximo bloco a gente vai fazer um bate-bola rápido com todas as questões que estão na minha mão. A gente vai para o intervalo e a gente volta já.